Bom dia, pessoal. É um prazer contar com vocês aqui nessa nossa live que teve dois grandes objetivos. O primeiro, já exposto pelo Félix e pelo Eduardo, da EC2G Consultoria, e também responsável pelas avaliações atuariais, que são os impactos atuariais que a reforma da Previdência pode trazer para os municípios que a implementarem de acordo com a Emenda Constitucional 103. Vocês viram um impacto muito significativo, inclusive detalhado por cada uma dessas medidas. O vídeo dessas implicações atuariais estará também disponível nos nossos canais nas redes sociais. Muito obrigado pela participação de todos, nós estamos muito contentes, muito felizes pela adesão de vocês, e isso demonstra a repercussão e a importância de ainda um ano após a reforma da Previdência nós tratarmos e nós discutirmos e nós aprofundarmos esses temas que são tão caros, que são tão importantes para a implementação da reforma da Previdência nos municípios, né? Eu ressalto aqui que, transcorridos um ano da reforma da Previdência, de acordo com os dados da própria Secretaria de Previdência, foram muito poucos os municípios que implementaram a reforma da Previdência, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes e a gente acredita que isso será dado um novo impulso após o pleito, agora do próximo dia 15 de novembro. Né? Nós acreditamos que esse ano eleitoral, ainda agravado pela questão da pandemia, que tanto impactou a vida de todos nós, né? A vida dos municípios, das finanças dos municípios, dos estados, da própria União e da nossa vida como um todo. Né? A nossa vida, esta live feita dessa maneira, de maneira virtual, com a participação de pessoas do Brasil inteiro, é reflexo, né, dessas mudanças que ocorreram, independente da nossa vontade. O meu foco aqui, após essa explanação do Félix e Eduardo, como nós havíamos proposto, primeiro, fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu neste um ano da reforma da Previdência, promulgada na União no dia 13 de novembro de 2019, e também tentar jogar um pouco de luz do que nós esperamos ou do que nós acreditamos que vai ocorrer a partir de 2021 ou a partir, principalmente, das eleições que serão realizadas no próximo domingo. Ainda gostaria de comunicar a vocês que os slides das nossas apresentações, dessa minha apresentação, também estará disponível nas nossas redes sociais. A primeira grande questão que houve quando da reforma da Previdência é se os municípios estavam excluídos da reforma da Previdência. E a grande maioria das pessoas acreditou nisso, o que é absolutamente uma inverdade, é uma falácia. Os municípios foram excluídos, na minha opinião, erroneamente, por uma decisão política do Congresso Nacional, uma decisão extremamente equivocada, em especial da Câmara dos Deputados. Mas não é verdadeira a afirmação de que os municípios foram excluídos da reforma da Previdência. De forma alguma. Há vários dispositivos na Emenda Constitucional 103 que atingem imediatamente, desde o dia 13 de novembro de 2019, os municípios e seus servidores. Portanto, a afirmação é incorreta. É verdade, sim, que os municípios foram excluídos da aplicação imediata das regras de concessão de aposentadoria, assim também como das regras de concessão de pensão. Isso é verdadeiro. Mas há vários dispositivos que se aplicam diretamente aos municípios. Alguns deles, apenas a título de exemplificação, a questão que está previsto no artigo 24 da emenda dos acúmulos de benefícios. Todos os benefícios previdenciários, quando houver acúmulo de aposentadoria e pensão, ou pensão em pensão, dos óbitos ocorridos a partir do dia 13 de novembro, tem implicação imediata. Inclusive, quando há pensões e aposentadorias ocorridas no regime próprio ou no regime geral, seja esse regime próprio de qualquer esfera.
Também os prazos de parcelamento dos débitos não adimplidos com os regimes próprios tiveram o parcelamento limitado a 60 parcelas. Nós tínhamos esse regramento anterior, mas era um regramento previsto administrativamente. Agora, esse regramento passou à ordem constitucional, consta na própria emenda constitucional 103. E também a vedação de incorporação de vantagens temporárias pelos servidores, né? Esses dispositivos havia em vários estatutos, em várias legislações espalhadas, tanto dos estados quanto dos municípios, e isso não é mais possível, né? E isso houve uma implicação imediata na remuneração ou na incorporação de vantagens para os servidores, o que vai impactar lá na concessão da aposentadoria. Essas vantagens estão vedadas o seu percebimento, o seu recebimento? Não estão vedadas. O que está vedada é a incorporação dessas vantagens. Também, uma outra questão que teve repercussão imediata é a vedação da criação de novos regimes próprios de previdência. Há também alguns dispositivos da emenda que não entraram em vigor imediatamente para os municípios. Um desses dispositivos, por exemplo, é a majoração da alíquota, de 11% para 14%. Para os servidores da União, esta alíquota entrou em vigor 90 dias após a promulgação da Emenda Constitucional 103. Para os municípios, esta majoração da alíquota também deveria entrar em vigor nos mesmos 90 dias. Acontece que isso dependeria de uma legislação municipal, da alteração da legislação municipal. O que, infelizmente, acabou não acontecendo na maioria dos municípios. Por que eu digo infelizmente? Porque isso vai apenas agravar o déficit previdenciário que atinge com certeza mais de 90% dos regimes próprios de previdência de todo o país. O que só acaba postergando, né, para dizer uma expressão popular, empurrando com a barriga um problema que é crônico e um problema que é grave. Também a questão da implantação das novas regras de concessão de aposentadorias e pensões. Há necessidade de se estabelecer, através de legislação municipal, principalmente através de uma emenda à lei orgânica e de uma lei complementar, estas alterações na concessão de aposentadorias e pensões. Se o município não fizer isso, os seus servidores não estarão atingidos por essas alterações legislativas previstas na reforma. Uma outra questão que a gente viu no decorrer deste ano foi uma crescente insegurança jurídica. Insegurança jurídica causada tanto pela pandemia, que a partir do mês de março, principalmente, que afetou e que alterou uma série de questões, inclusive do funcionamento do poder público, na insegurança em relação às receitas, de como as receitas viriam para o poder público, mas também nos regimes próprios, a publicação da portaria pela Secretaria de Previdência estabelecendo que para critérios de emissão de CRP e exclusivamente para emissão de CRP não seria observado até determinados prazos que ao longo do ano foi sendo prorrogado e agora a última portaria prorrogou até 31 de dezembro para emissão de CRP, volto a frisar, a questão da implantação da alíquota de 14%, né, e também da exclusão da responsabilidade dos municípios do pagamento de auxílio maternidade e auxílio doença, né? Isso foi postergado, acabou sendo utilizado para não aprovação algumas vezes ou para o não encaminhamento pelos prefeitos municipais e até por alguns governadores da adequação dessas alíquotas e da exclusão da responsabilidade dos regimes próprios do pagamento desses outros benefícios que até então eram previdenciários e a grande parte a grande parte da doutrina está entendendo que agora eles não têm mais o caráter previdenciário e sim um caráter administrativo, um caráter funcional.
né? Essa postergação constante dessas observações quanto aos critérios de emissão de CRP acabou gerando, infelizmente, uma insegurança jurídica muito grande. A nossa expectativa é de como os tribunais de contas irão encarar essa questão, né? Uma vez que essa exclusão pela própria emenda constitucional, pelo entendimento majoritário dessa emenda constitucional, deveria ter sido aplicado desde o dia 13 de novembro, né? Uma outra questão que ficou em discussão durante todo esse ano, agora com menos força, mas foi a questão da PEC paralela, né? A PEC paralela foi apresentada lá no Senado Federal, foi aprovada no Senado Federal, mas com uma série de alterações que impactavam diretamente na emenda constitucional 103, né? Na expectativa principalmente de facilitar, ressalto isso, facilitar a adesão dos municípios à reforma da Previdência. Facilitar como? Facilitar transformando aquilo que era exigência de emenda à lei orgânica ou lei complementar em lei ordinária. Portanto, o quórum de aprovação previsto na PEC paralela é menor. Mas isso não quer dizer que o município está desobrigado de fazer essas alterações. Muito pelo contrário, não é isso. Se alguém está aguardando ou apostando as suas fichas de que a PEC paralela irá desobrigar os municípios de implementar a reforma da Previdência, é uma falácia, é um erro imenso, né? É só ler a PEC paralela. E, principalmente, né, a PEC paralela está parada na Câmara dos Deputados desde dezembro do ano passado. Ela foi recebida na Câmara dos Deputados, foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e lá permanece até hoje, meus caros. Parada, sem nenhuma tramitação. Por quais razões, não nos cabe aqui discutir. O fato é que hoje, 12 de novembro de 2020, ela permanece no mesmo status que ela estava no dia 2 de dezembro. Portanto, quem acredita, quem aposta suas fichas na PEC paralela, está acreditando num conto da sereia. Isso não vai acontecer. Uma outra questão que nós também vamos verificar, ainda fazendo o retrospecto deste ano da emenda constitucional 103, é que a grande parte dos estados, né, já aderiu e já implementou a sua reforma da Previdência. Portanto, ela já impacta hoje uma grande gama de servidores. Além dos servidores da União, além daqueles vinculados ao regime geral de Previdência, a grande maioria dos estados, e os estados mais populosos do país, já implementaram as suas reformas, com erros e acertos inerentes a essa implementação, a essa mudança e essa alteração legislativa significativa. Mas o fato é que eles já implementaram a reforma. E também algumas capitais já o fizeram, né? Nos municípios, de acordo com a publicação da Secretaria de Previdência, realizada no mês de setembro, que é a última que está disponível, pouquíssimos municípios implementaram, né? Eu acredito que seja menos de uma centena de municípios, até bem menos que isso, inclusive, e inclusive poucos municípios já adequaram inclusive as alíquotas. Então nós temos aí, com perspectiva, agora já mudando um pouco o foco, com perspectiva para o próximo ano, uma quantidade muito significativa de municípios que deverão enfrentar, no mínimo enfrentar, essa discussão sobre a reforma da Previdência. Se até que ponto será necessário ou não fazer a adequação das suas concessões de benefícios previdenciários, aqui, hoje, restritos a aposentadorias e pensões. Isso é uma questão para ser começada a discutir agora, no próximo dia 16 de novembro. Ou seja, um dia após a definição de quem serão os novos mandatários do Executivo a partir do dia 1º de janeiro. Essa discussão deve começar agora, já no dia 16. Outros aspectos relevantes que aconteceram ainda durante o ano que nós estamos
abordando, né, de novembro de 2019 a novembro de 2020. Nós não podemos desconsiderar os efeitos da pandemia, né? Que impactou a vida de todos nós, como eu já disse anteriormente, impactou as receitas dos municípios, houve uma insegurança, uma queda da atividade produtiva, um impacto nas receitas, depois a necessidade do governo investir recursos para dar um suporte na saúde e mesmo em socorro aos municípios para que os serviços de saúde pudessem continuar. Nós também tivemos uma queda nos rendimentos dos regimes próprios, o que vai afetar negativamente a apuração dos seus déficits ou dos seus superávites. Com certeza irá impactar negativamente, e isso ocorrido em razão da queda da taxa da Selic, portanto, os rendimentos, né, de renda fixa e também os rendimentos de renda variável, aqueles vinculados a fundos ou a bolsa, etc., tiveram um impacto e vão com certeza impactar negativamente. E isso vai se agravar na dificuldade tanto de estabelecimento da meta a curto prazo, quanto no aumento do déficit atuarial a longo prazo. E outra questão, que também foi relegado a um segundo momento, foi que o foco todo da administração em qualquer nível, e o foco da nossa vida, na verdade, foi concentrado no enfrentamento da pandemia. Né? Cada um a seu modo e a sua maneira, com maior ou menor engajamento, tanto dos municípios quanto dos estados, negando ou não a existência da pandemia, negando ou não a sua gravidade, mas o fato é que todos nós fomos impactados. Isso é fato. Né? E isso desviou o foco da reforma da Previdência, porque a urgência era outra. Né? E isso também foi agravado pelo fato de que este ano é um ano eleitoral, né? E inclusive com alteração da data da eleição. Né? As eleições eram para ter ocorrido no primeiro domingo de outubro, serão realizadas agora, no próximo dia 15. Então nós tivemos esses dois fatores que prejudicaram. A gente sabe, pela experiência que nós temos, que a questão das reformas previdenciárias não é um tema palatável em qualquer esfera. Ninguém gosta da implementação. A questão é quando é que a gente vai enfrentar essa questão, que me parece ser cada vez mais urgente. Bom, feito isso, feito esse panorama do ano que passou, eu gostaria de refletir um pouco com vocês do que eu entendo, que nós entendemos que serão os impactos para o próximo ano. Né? Eu entendo que diante dessa estagnação de toda a vida, durante esse ano todo, né, o que espera de nós agora, no próximo ano, é que esses temas virão com muita força. Né? Eu costumo chamar de que o ano de 2021 será o ano D da Previdência Municipal. Será o ano foco, aquele ano em que será um divisor de águas nos regimes próprios, em todos os municípios que ainda precisam fazer esta reforma, ou pelo menos precisam enfrentar esse tema. Nós não podemos desconsiderar que nós teremos que enfrentar a questão da implantação das regras de concessão de aposentadoria. E também a questão da implantação das regras de concessão de pensão, que é aquilo que não nos atingiu diretamente. Né? Também foi regulamentado agora, recentemente, o E-Social, que vai começar a vigorar para nós do serviço público já no exercício de 2021, a partir do segundo semestre, se não me engano, de 2021. Também vai começar a vigorar a questão da compensação previdenciária entre os regimes próprios. Até então, nós tínhamos a compensação previdenciária apenas entre o regime próprio e o regime geral, e entre o regime geral e o regime próprio. Agora, nós teremos o início do processo de compensação previdenciária entre os regimes, entre os diversos regimes. Portanto, o município A vai
começar a realizar a compensação previdenciária com o município B. Tudo isso terá impacto e será um grande desafio. Um desafio que todos os gestores dos regimes próprios, sejam eles novatos ou não, terão que enfrentar. Nós também teremos a posse ou a assunção dos cargos de direção nos regimes próprios de novos diretores. Esses novos diretores já iniciarão com estes impactos ou tendo que enfrentar estes impactos que nós dissemos. E, previamente, antes da posse desses gestores, eles terão que enfrentar a questão de que eles precisam demonstrar e deixar demonstrado no seu município que eles cumprem aquelas exigências previstas na portaria da Secretaria de Previdência, que obedece à própria legislação. Quais exigências? De que eles não tiveram contas rejeitadas no Tribunal de Contas, que eles não têm condenação criminais e uma série de outras, que eles têm qualificação para o exercício do cargo, o que até então nós não tínhamos. Então nós não podemos ter gestores mais que não tenham essas qualificações, gestores que não tenham qualificação de nível universitário. O que muda o paradigma de como serão nomeados esses gestores pelos novos prefeitos. Tá? Uma outra questão, então todos estes são temas que devem começar a ser discutidos dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro. Eu aconselho, inclusive, que vocês, gestores atuais, servidores atuais, copiem esta nossa live, tanto a dos impactos atuariais como esta minha fala, e entregue para os prefeitos. Eles precisam ter ciência, eles precisam ter consciência desta necessidade, desta urgência, pelo menos do enfrentamento da questão. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns candidatos a prefeito aqui da minha região sobre a questão da reforma da Previdência. E, para minha surpresa, a expressão foi de surpresa deles. Eles não tinham noção da gravidade ou da necessidade urgente do enfrentamento dessa questão. O que revela que essa questão ficou muito à margem, e durante toda a campanha eleitoral que nós vimos agora, esse tema absolutamente não foi um tema abordado. Apesar da sua urgência, apesar da sua necessidade. E aqui, pessoal, já finalizando, eu gostaria de reforçar o papel do gestor. Você que está me ouvindo, que é membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Conselho de Investimento, mas principalmente do presidente do Instituto, do diretor do Instituto, que é o seguinte: a minha opinião é que cabe ao gestor neste momento, o papel que lhe cabe é um papel de protagonista. É ele que tem que ser o protagonista dessa mudança. É ele que deve provocar esta mudança no seu município. É ele quem deve provocar os novos prefeitos eleitos, os atuais que foram reeleitos, para que enfrentem esta questão. Eu não me conformo com um papel de apatia dos gestores, por uma simples razão, porque quem nos municípios entende de previdência, acompanha a previdência, são os atuais gestores, eu não tenho a mínima dúvida disso. Nós não podemos permitir ou conceber que nós teremos nos gestores uma atitude de cruzar os braços e esperar a banda passar. Nós não podemos nos conformar com isso em absoluto. Nós precisamos que os gestores tenham um papel proativo, que enfrentem essas questões com proatividade, para que nós não sejamos pegos de surpresa com a aprovação, com a tramitação ou encaminhamento mesmo de leis, de alterações nas questões previdenciárias, à margem da opinião ou da participação do gestor. Ele precisa participar, ele precisa estar atento a isso. Cabe aos gestores, então, esse desafio, que é imenso, que eu reconheço ser difícil, que eu reconheço ser desafiador.
mas necessário, extremamente necessário, sob o risco de nós termos legislações previdenciárias dos municípios muito esdrúxulas, sem pé, sem nem cabeça, sem um mínimo de nexo, com impactos atuariais negativos, muitas vezes até prejudiciais, que aumentem a insegurança jurídica, que vão, em última instância, acabar nos próprios regimes próprios, né? Que terão que enfrentar a aplicação dessa legislação ali. Então, entendo que neste momento o papel do gestor é extremamente significativo, é extremamente necessário. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e a participação de todos vocês. E gostaria de dizer para vocês que nós agendamos uma nova live no dia 10 de dezembro, às 9 horas da manhã, que nós faremos e enfrentaremos um outro tema: pontos polêmicos na implantação da reforma da Previdência Municipal. Eu acho que de tudo isso que eu disse, da necessidade, a meu ver, da implantação dessa reforma, que nós temos que enfrentar também algumas questões que são polêmicas, que são mais difíceis de ser implementadas, que ainda causam uma certa insegurança, né? Então nós vamos tratar deste tema aqui com vocês no próximo dia 10 de dezembro, às 9 horas da manhã. Também gostaria de dizer para vocês que nós vamos lançar no início de 2021 um e-book com algumas orientações para os novos gestores dos regimes próprios. Vocês podem nos acompanhar nas nossas mídias sociais, que nós vamos divulgar, vai ser um e-book gratuito, que nós vamos divulgar a forma como vocês poderão ter acesso a esse e-book. É um material que eu acho que pode servir de norte, pode servir de orientação para os novos gestores, um trabalho que eu coloco à disposição de vocês com uma grande humildade, no sentido apenas de estar colaborando nesse momento de transição, nesse momento que os gestores, principalmente os novos gestores, os novos conselheiros, alguns tópicos que a meu ver, que precisam estar atentos, tanto para a implantação da reforma, propriamente dito, quanto para a gerência cotidiana dos institutos. Também gostaria de dizer para vocês que nós começamos a programar agora, junto com a Forinfo, as nossas capacitações para 2021. Nós tivemos uma interrupção dessas capacitações que nós tínhamos realizado tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, evidentemente por causa da pandemia. O nosso projeto hoje, eu espero que ele se realize, e a minha esperança é que a pandemia não atrapalhe isso, é que eles voltem a ser realizados presencialmente. Lógico que com todos os cuidados, com todas as precauções que a pandemia ainda nos impõe, mas que eu acredito que a presença, o tete-a-tete, o contato direto com as pessoas fará toda a diferença nessas capacitações. Lembrar que as capacitações podem ser de duas formas: ou aquelas previamente por nós agendadas, que nós pretendemos realizar aí em vários locais, ou então, se você tiver interesse, ela pode ser feito in company, pode ser feito modelada de acordo com a necessidade do seu instituto. Nós estamos à disposição de todos vocês. Entre em contato conosco, comigo pessoalmente, ou com os telefones e as mídias sociais da Forinfo, que a gente vai balizando e viabilizando a realização destes eventos aí. Muito obrigado por todos vocês, muito obrigado Félix e Eduardo, muito obrigado equipe da Forinfo pela participação de todos vocês. Nós continuamos à disposição em enfrentar os desafios que nós temos aí ao longo desse ano de 2021. Muito obrigado, boa tarde para vocês e uma ótima eleição. Um abraço.